A discussão sobre superpopulação surgiu com as ideias do economista inglês Robert Thomas Malthus, no fim do século XVIII e início do século XIX. Dizia que o mundo não aguentaria tantas pessoas e que a comida acabaria em 1890. Passam-se 70 anos, década de 60. A Organização das Nações Unidas retoma as discussões do economista e afirma que a comida vai acabar no fim dos anos 70. Aí se vão mais 30 anos. Hoje, 2014, nunca o mundo desperdiçou tanta comida. Mas a discussão sobre superpopulação continua. Já ultrapassamos os 7 bilhões de habitantes no mundo. Nunca antes houve tantas pessoas dividindo o mesmo espaço e recursos naturais. A ONU estima que em 2050 já estaremos perto dos 9,5 bilhões de pessoas. E estudos apontam que em 2030 serão necessários 2 planetas Terra para suprir a demanda dos recursos naturais. Será que o problema está no número de pessoas ou no ritmo de consumo? E a discussão sobre superpopulação é um mito ou uma verdade? Superpopulação, mito ou verdade? Esse é o tema do Rede Cabeças, ao vivo aqui pela UX TV, canal de identidade parceira do Canal Futura. Antes da gente entrar no assunto da questão da superpopulação, a gente foi às ruas para saber se as pessoas sabem de fato o que é superpopulação. Tu acha que tem muita gente no mundo? Bastante. Olha, onde que eu vivo tem bastante. Mais bastante. Olha, eu não entendo nada, mas acho que tem. E como tem? Ainda não. Daqui 100 anos muda. Eu acho que tem bastante, né? Eu acho que tem, né? Ai, tem. No mundo? Tem bastante gente no mundo. Tu sabe alguma coisa sobre controle de natalidade? Não sei nada, porque já faz anos que passou a minha fase. Também não. Isso eu não sei. Muito pouco, olha. Não. Não sei nada. Está sendo feito e está bem controlado. A menos desses níveis mais pobres, que eles não têm muito controle, né? Mas está nascendo bem menos gente. Não. Na China, no caso, é superpopulação, né? Agora aqui no Brasil a gente não tem um controle nenhum. Eu sei do controle de natalidade na China, nesses países, em alguns países comunistas. É uma forma consciente das pessoas pôr filho no mundo, porque tem gente que tem 7, 8 filhos e não tem comida, condição da comida para um. Eu e a minha esposa tivemos 2 filhos. Preservativos, né? Ter filhos planejadamente. Não tenho notícias sobre isso, como é que tá, né, a natalidade no mundo, alguma coisa assim, mas acredito que a população está aumentando em bastante. Ok. Professora Rosalie, a gente vê nas ruas que as pessoas elas têm a ideia de superpopulação, que é a ideia de muita gente no planeta. E também elas não sabem o que é a taxa de natalidade. A diferença, o que é de fato superpopulação quando a gente falava até, é a questão da qualidade, da quantidade? Superpopulação é um conceito que na demografia diz respeito à qualidade. Então, ele é um conceito mais qualitativo do que quantitativo. Então, quando nós nos referimos à superpopulação, nós estamos nos referindo se aquele determinado território, se aquela região em questão, ela tem recursos suficientes para prover o sustento das pessoas que ali estão. Então, eu posso ter uma região caracterizada como superpopulosa, e ter um número bastante reduzido de pessoas, porque ali eu estou diante de um território com poucos recursos. O que normalmente termina sendo o senso comum, a utilização da expressão superpopulação, é adequar isso a uma questão quantitativa. Do ponto de vista econômico, quando a gente analisa isso aí, é muito interessante ver que a média, quando você diz a média da população de mulher no Brasil é ter 1,8 filhos. Mas a média não retrata a realidade. Você pega a média, você soma quem tem 10 filhos com quem não tem nenhum filho, dá a média deu 1,8. Depende muito da região. Quanto mais pobre é a região, maior a densidade demográfica, a quantidade de filhos que aquela população tem. Dentro dessa própria região pobre, tem os bolsões de pobreza extrema.
aonde não existe, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, nenhum tipo, o acesso à informação é difícil de chegar, e essa população faz filho como se faz não há uma preocupação, como na maioria das outras regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, tem a preocupação com o custo de ter um filho, da manutenção, da educação daquela criança. Então, quando se diz isso no Brasil, a gente tem que analisar regionalmente. Aí está aí o... Mas eu entendo, o Brasil é um país populoso. Ele é o quinto país do mundo em população, são mais de 200 milhões de pessoas. Então, ele é um país populoso. Ele talvez não seja um país povoado, porque a densidade demográfica dele é muito pequena ainda. Então, nós temos grandes áreas com pouca gente e áreas menores com muita gente. Então, na média, a densidade demográfica do Brasil ele é pouco densamente povoado. A questão da fecundidade eu acho que é importante. O Brasil hoje ele está abaixo da média de reposição. O que significa isso? Hoje, a taxa de fecundidade abaixo de 2,1 filhos por mulher, pressupõe-se que a população não se repõe. Então, abaixo disso, a população começa a diminuir. O Brasil não se fez planejamento familiar, muito em consequência da igreja, que era contra. Mas o argumento da igreja, que era um argumento interessante, ela dizia o quê? Olha, quando há uma distribuição de renda, automaticamente as pessoas fazem planejamento. Então, nós vivemos num país extremamente desigual. É óbvio que essas coisas também elas se dão de forma desigual, né? Então, o que a gente não pode correr o risco é de jogar, de culpabilizar as pessoas que têm muito filho. Houve uma mudança muito forte a partir dos anos 60, que teve o advento da pílula, e a mulher começou a ficar mais dona da sua reprodução, da sua capacidade de se reproduzir, e a partir dos anos 70 e 80 que mudou o perfil do país, a gente precisava de menos mão de obra, porque as máquinas, as indústrias tomavam conta dos campos e aí havia escape de pessoas para as cidades e onde, enfim, não precisava-se tanta mão de obra. Em 2096 tem um marco no Brasil que é que a Constituição brasileira passou a incluir através de uma lei, que é a Lei 9.263, o planejamento familiar como um direito da população e dever do Estado, não controle de natalidade. Controle de natalidade é o que se faz na China. O Estado vai lá e diz, tantos filhos são autorizados, tantos filhos não são autorizados. É a lei do filho único, né? No Brasil, não. As pessoas podem decidir quantos têm e o Estado tem que ajudá-los, através de suas políticas de saúde, a conseguir esse objetivo. Eu vou puxar outra discussão, porque a gente fala que a questão do número das pessoas, mas a gente nunca fala da questão do ritmo das pessoas, do ritmo de consumo das pessoas. Então, a gente vai assistir um breve trecho do documentário A História das Coisas e a gente já conversa. Nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar. E podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo pro lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A gente tem uma bomba que está para explodir, né? Ou seja,
há uma discussão de quantas pessoas esse planeta comporta. Essa discussão, né, tem alguns que falam que 10 bilhões seria o limite, né, que entraria em colapso. Existem muitos números, né? Agora, a questão toda é o quanto essa população consome. E a gente vive uma sociedade consumista. Quer dizer, o capitalismo ele entra em crise exatamente quando não há consumo. Quer dizer, quando a demanda estanca, as empresas quebram. Então, há sempre um incentivo ao consumo, e isso numa população crescente, e no mundo ela continua crescendo, e né, segundo os dados que apareceram no começo, elas vão chegar talvez próximo de 10 bilhões em 2050, significa uma população que, né, cresce e cresce o consumo, o planeta ele tem recursos finitos. Acho que essa é uma concepção que ainda não bateu, né, no sentido de que não existem recursos disponíveis infinitos. O impacto de 7 bilhões de pessoas no mundo é muito forte em termos de ambiental. As pessoas estão, hoje, 50%, quase 60% das pessoas vivem em cidades, em grandes cidades quase. Isso, o impacto ambiental de um número grande de pessoas vivendo numa cidade é muito grande. No entanto, a discussão atual mostra que o meio ambiente e o consumo exacerbado está levando muito à redução, né, desse problema populacional. Por quê? Porque não há uma preocupação. A produção do consumo está extremamente... Para o consumo, ela leva mais pessoas a consumirem, a criação de geração de resíduos que não são tratados. Isso mostra, reduz a qualidade de vida dessa população e termina por poluir cada vez mais o planeta. E essa discussão não é levada em conta. Se eu continuo consumindo muito mais recursos do que eu tenho condições de tratar e de repor, não tem população que dê conta. Caxias do Sul hoje, qual é o limite para a cidade de Caxias do Sul? Vai ser 500 mil, vai ser 700 mil? Será que já passamos o limite para Caxias do Sul? Caxias chegam 20 famílias, 20 pessoas por dia de outros municípios, e agora até de outros países, por dia. As pessoas nas ruas de Caxias do Sul têm a sua opinião para falar. Será que tem espaço para todo mundo? Tu acha que tem espaço para todas essas pessoas ainda? Pois olha, por enquanto tem, mas se aumentar mais já vai ser difícil. Vai chegar um tempo aí que vamos ter que começar a desmatar valendo por aí para começar a expandir as cidades. Vai indo, acho que ter para todo mundo. Tem os interiores que são vagos, o pessoal que não trabalha que pode sair, né? Tem, ainda tem. Mas na colônia tem um pouco. Temos que esperar para ver, né? O planeta dá um jeito. Em algum momento vai faltar, eu acredito que vai faltar. Acredito que não vai faltar espaço. Se ajeita, né? Um aperta aqui, outro aperta lá e se dá um jeito para acomodar. Do jeito que tá vai ficar meio difícil, né? Tu tem alguma preocupação sobre isso ou não? Cuidado do meio ambiente, né? Bastante preocupação, porque tem muita gente e pouco emprego, né? E muitos que não querem trabalhar também, né? Quanto mais gente, mais população, é mais risco de doença, né? Tenho o problema da água. Preocupação com a alimentação. É uma preocupação com a poluição. Não, porque tem muito espaço, tem tanta área desabitada, tanto, claro que a mata não pode ser cortada. Alimentação, condições climáticas, ambiente. Eu acho que na realidade o mundo não comporta mais uma sociedade tão volumosa quanto que a gente tem. Quanto à nossa água, que ninguém cuida, né? Olha, a preocupação em se vai ter emprego para todo mundo, se vai melhorar, né? Porque tá meio difícil viver aqui no mundo. Comida para todo mundo, considerando aquilo que é produzido no mundo, tem. Tanto tem que a Europa, ela pune aquele que produz além da cota. A questão central no que diz respeito à alimentação é a distribuição. Como vamos distribuir os recursos? O acesso a todos. Exato. Todos os países que apresentaram grandes reduções em seus níveis de fecundidade o fizeram com um mínimo de desenvolvimento e de modernização. Portanto, você só alcança uma redução significativa e acelerada do crescimento populacional. Para alcançar isso é preciso ter desenvolvimento. Ou seja, você precisa crescer, se desenvolver do ponto de vista econômico, social, de saneamento. Assim você vai criando a consciência e vai melhorar. Quanto mais pessoas, mais consumo tem.
se dizia que algumas pessoas são contra a natalidade porque diz que para um país crescer tem que ter gente no país, tem que ter gente consumindo. Mas isso não, eu acredito que isso não seja uma verdade absoluta em termos de economia, não sei bem. Eu acho que a população crescendo muito tem que crescer de forma ordenada e com qualidade. Um número enorme de crianças demanda custo, mas nos custa muito mais atender a população idosa. Um tratamento de idoso, cuidado, dependência, enfim, toda a questão que existe, eu não sei onde o custo diminui a natalidade, mas o reflexo é aumentar a longevidade. Agora entra a sua pergunta. É fácil controlar a natalidade. Mas com qualidade. A longevidade é cara. Mas aí, com o padrão de consumo e com o nosso padrão atual, a velhice está cara e doente. Mas não é isso que nós queremos. Não. Nós queremos envelhecer com qualidade, envelhecer bem. Né? Mas, Lodonha, mesmo que a gente envelheça bem, nós vamos ter uma doença crônica, ninguém vai viver bem, hoje morre. É difícil acontecer. Tu vai ter dificuldades de algum tipo de saúde. O nosso coração vai falhar, o nosso rim vai falhar, vamos ter algum problema. Mesmo quem faça exercício, quem se cuida, vai ter isso, porque a vida é finita. Se nós pegarmos... E o custo para cuidar dessas pessoas? E se nós pegarmos a população com mais de 60 anos, a projeção para... Vamos pegar, por exemplo, 2030, chegará a quase 40 milhões de pessoas, de idosos. Em contrapartida, a população de jovens vem se reduzindo. E o que acontece? Aquela população ativa, que é aquela população que produz, que trabalha, que é dos paga 15 aos 50 para poder dar aposentadoria para os mais velhos. Esse número é Brasil. Tá. Então, o que acontece? É um problema qual é o problema? Aonde incide a questão econômica? Na sociedade, de uma forma geral, é isso que pesa. Mas se pensar assim, por exemplo, a gente trabalha muito pouco com prevenção. Né? Se pensar em termos de medicina, muito pouco. A preocupação com o saneamento, ela veio agora nos últimos anos. Quer dizer, e saneamento é saúde, né? É indiscutível. Quer dizer, a questão da alimentação. Qual é a preocupação que a gente tem com a alimentação saudável? A gente está comendo veneno, hormônios. Pega os... Demais, comemos demais. E demais, além de tudo isso. Mas demais e com uma qualidade muito ruim. Aí eu vou fazer uma pausa aqui na fala para a gente assistir um trecho do filme Um Dia de Fúria, que faz uma demonstração clássica da questão do estresse urbano. Esta noite, uma criancinha foi estuprada e assassinada por um tarado. Liberdade financeira. Ele morreu por nossos pecados. Duas crianças foram atropeladas quando atravessavam a rua para ir ao colégio. 3 ambulâncias foram necessárias para levar todos os feridos. Desmoronamento de casa no subúrbio soterra muitas pessoas. Ainda não se sabe o número de pessoas que se encontram sob os escombros. Assalto no Banco Central mobiliza toda a polícia. Voltaremos às 6 horas com mais notícias. Paleontólogos poloneses descobriram os picos das montanhas de Santa Cruz. Restos de moluscos que teriam vivido há milhões de anos no fundo do mar. No Museu da Terra da Academia de Ciências, os moluscos foram identificados como uma espécie que viveu há 12 milhões de anos. A presença das montanhas indica que estas foram, no passado, parte do fundo do mar que cobriu a Polônia. A substância comercializada em 60 países para o tratamento da obesidade foi finalmente aprovada pela Agência Reguladora A droga é sedativa, provoca sensação de saciedade, apresenta efeitos. Trânsito lento. Se o padrão de consumo, ele é o padrão apregoado pelos Estados Unidos, é verdade. Se nós buscarmos uma forma mais sustentável, é um mito. Eu acho que no Brasil, falando mais a nível de Brasil, nós temos regiões que são densamente povoadas, né? Um número muito grande de pessoas vivendo num espaço menor, e ainda temos regiões que não são densamente povoadas. Então, no Brasil, nós não temos ainda uma superpopulação, nós temos concentrações populacionais e geram, obviamente, nessas concentrações populacionais, bolsões de miséria, né, com vulnerabilidades sociais, de saúde, e aí é um problema, porque como é que a gente vai retirar essas pessoas que já saíram
das cidades menores, porque saíram por algum motivo, por falta de trabalho, por falta de emprego, de perspectiva de crescimento de vida. Então, esse é o grande dilema, como resolver esse problema. Ok. Professor Sérgio? Eu acho que é verdade, né? E em função de achar que é verdade, eu acho que o que a gente precisa é um outro modelo de desenvolvimento. Acho que é isso que a gente tinha que estar discutindo. É uma nova forma de se relacionar com a natureza, de se relacionar com as pessoas, onde a questão material não tivesse em primeiro plano, e muito mais o bem-estar das pessoas. Eu acho que isso que importa. O exemplo ali do Estérgio, só faltou a parte do filme que ele sai quebrando, que é um pouco o que a gente está assistindo. Quer dizer, hoje no trânsito, a gente olhar atravessado para alguém é um perigo, né? A gente não sabe para quem que a gente está olhando atravessado, né? Então, não, é insustentável, né? Doutor Dino? Para mim dizer se é muito verdade, depende. Eu acho que eu concordo com a Rosalia, mas eu acho que a gente tem que buscar um melhor planejamento familiar nos grupos populacionais de risco. Mas não adianta só dar método, educação. Tem que levantar a população por um outro patamar de cultura, de perspectiva, de ideais. E aí a pessoa vai regular a sua fertilidade. Automaticamente é consequência de que ela atinge objetivos de sua vida, que não precisa ter tantos filhos, que tem outras coisas, outras possibilidades, além de deixar nascer filhos, porque tanto faz, o futuro não mudaria. Rubens? Eu acho que é verdade. Eu acho que nós temos um problema sério, levando em conta que esse número de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões, para nós estamos aqui com 200 milhões, parece que não pode acontecer nada, mas os reflexos são a nível de mundo. Enquanto nós somos reféns de um sistema econômico que ele tende a nos levar a essa questão, onde os recursos naturais estão cada vez mais escassos, eles vão ficar mais caros. Então, não é mito, é uma verdade. A gente está muito próximo de um limiar que é perigoso, onde a gente tende a perder o controle e pode virar um caos. Não é ser alarmista, mas é pensar que muitas coisas podem acontecer. Então, terminamos uma Segunda Guerra, a questão de 60, 70 anos. Daqui a pouco as coisas podem tomar um rumo que pode nos levar a uma situação que nem essa, em função de muitas coisas, principalmente dos interesses. Então, eu acho que é verdade, superpopulação tem que ser pensada e desenvolvimento planejado é muito importante. Ok, Rubens, Dino, Sérgio, Lodonha e professora Rosalia, muito obrigada pela discussão aqui na mesa, obrigada a você que nos acompanhou aqui pela UX TV. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças com um outro tema em debate. Até mais! Catástrofes, doenças. Olha o que está acontecendo em São Paulo, no leite. Mas eu fico pensando, como é que o mundo vai tratar, por exemplo, de situações que acontecem na África? Como é que o mundo... Qual é a nossa responsabilidade com aquilo do país? Nós estamos com eles, está longe de nós, não estamos. Não estamos. Então, o mundo tem que pensar isso. Além das fronteiras. Nós temos que ser. Mas eu acho o seguinte, que geralmente esses países mais desenvolvidos, que são os mais poluidores, eles têm uma atitude mais ortodoxa, eles não querem mudar, eles cobram do outro, eles cobram agora da nossa floresta, porque eles já utilizaram, desmataram. O desenvolvimento industrial americano e europeu foi baseado na destruição dos recursos naturais. Os Estados Unidos é um dos países mais poluidores.